Semelhante ao homem se esvaziou, servo tornou, e como filho obedeceu. Até a morte, morte de mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Só tu tens a vida eterna
Olá, boa noite a todos. A gente está aqui para buscar sermos cheios do Espírito Santo. A gente não tem como se auto-preencher. A gente depende que o Senhor enche o nosso coração de paz, de amor, de alegria, de esperança, de força. Não para machucar, mas força para dar força ao outro, força para continuar a jornada, não é? E agora eu queria mandar aí um abraço para o pessoal que está com a gente. Mandar um abração para o Bruno, está chegando o aniversário aí, né, Bruno? Jean Francês, um abração. Geralmente o Jean está lá na sala de vídeo da Daniele, mandar um beijão pro pessoal que estiver lá na sala de vídeo. Vânia está em Niterói hoje. Tia Bizinha, Sueli, Barra Mansa, Vitor, que está em Niterói, Zabô, beijão. Minha prima Silvana, Luiz Cláudio. Minha mãe está em Niterói hoje. O Osvaldo, o Wilton e Daniel. Só tem gente boa hoje. Eu não consigo ver todo mundo que está aí. Chovendo muito aqui em Itaipuaçu. Digam aí como é que está aí na terra de vocês, se está chovendo muito. Acabei de ler aqui que o governo, a prefeitura do Rio já disse que o que estava sendo esperado para setembro de chuva, choveu tudo já hoje. Muita chuva. Que desça sobre nós também uma chuva que regue o nosso coração com a verdade do Evangelho, com a bênção da presença de Deus na nossa vida. Vamos orar? Vamos aproveitar esse tempo que vem essa chuva de Deus sobre a nossa vida. Pai, que desça sobre nós uma chuva que regue o nosso coração. Que no nosso coração possamos guardar a preciosa semente e que ela possa dar o fruto que te agrade, dar o fruto que possa comunicar a tua obra, a manifestação do teu poder e graça na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo complicado que estamos vivendo. Nos dá, Senhor, fortalecimento dentro das nossas casas, que habite o teu amor, que haja em nós esperança, alegria, força para continuarmos a jornada. Que hoje tenhamos uma noite de crescimento, de amadurecimento nas coisas do teu Espírito Santo. Que não fiquemos aqui apenas conectados entre nós, mas que haja uma conexão nossa contigo também, que possamos ouvir a tua voz, que possamos transbordar do teu Espírito Santo, que tuas mãos possam nos tocar, curando nossas feridas, limpando o nosso coração e nos preenchendo com a boa porção da tua palavra. Senhor, abençoa todos aqueles que estão doentes, enfermos, abençoa médicos, equipes médicas, estruturas hospitalares que estão recebendo pessoas enfermas. Ó Pai, ajuda nosso país a crescer, ajuda nosso país a passar por essa situação difícil, que a gente se una e cada um possa fazer a sua parte, cada um segundo sua instrumentalidade possa ser usada por Ti para ser uma bênção. Dá-nos, Senhor Deus, força para suportarmos as lutas, dá-nos criatividade para nos reinventarmos em meio a tantas circunstâncias adversas, Pai. Que possamos provar da porção que o Senhor tem para nós nessa noite e que ela nos anime a continuar fazendo essa jornada para dentro de nós e para mais próximos de Ti, cada vez mais próximos de Ti. Que apesar de um tempo difícil, seja um tempo de aprofundamento no Senhor. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom ver todos aí. Eu quero contar com a interação de vocês aí. A gente não pode estar junto presencialmente, mas a gente pode interagir por aqui, né? É algo que nos dá um certo consolo. Não é como a gente gostaria de estar, mas é como podemos fazer e não vamos deixar de fazer. Bom, eu tenho uma mensagem hoje, estou dando um título a essa mensagem, ao que é um nome de uma estrada mesmo, Estrada do Gabinal. É um lugar no Rio de Janeiro, quem conhece, fica ali, Jacarepaguá, Taquara, se eu não me engano. E eu quero pregar uma mensagem que tem a ver com
esse título, e eu quero ler um texto que está em Lucas capítulo 13. Vou ler dois versículos, o versículo 7 e o versículo 8. Lucas capítulo 13, versos 7 e 8. Disse ao viticultor: eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira e não o acho. Corta, para que ainda ocupa, para que ainda ocupa inutilmente o terreno? Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, e eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Que o Senhor abençoe a palavra, não é? Que o Senhor visite o nosso coração com aquilo que precisamos da parte de Deus para isso. Amém? Bom, Estrada do Gabinal. Eu fazia um percurso de ônibus, uma coisa de 2 anos atrás, e eu passava por um lugar que se chamava Estrada do Gabinal. E eu fiquei pensando, o que é isso, né? O que significa isso? Até que eu li uma definição, não sei se no placar, numa tabuleta de uma rua, estava escrito o significado, e eu comecei a me lembrar desse texto de Lucas. Olha só, gábia é um termo da agricultura, que é uma cova que é feita em volta da videira para que ela possa receber adume. É o que eles chamam de estrumação, que é uma quantidade ali de estrume para poder fertilizar o solo. E gabinal é um campo com gábias. Então, gábia é o trabalho que é feito, um trabalho agrícola que é feito para fazer escavações em volta da videira, que é a trepadeira que dá uvas, para colocar estrume. Bom, o que isso tem a ver conosco? O que é que o Evangelho pode comunicar ao nosso coração quando a gente pensa em gábias, quando a gente pensa nesse trabalho agrícola? A gente pregou sobre o lavrador, não é? Passagem bíblica que fala sobre o lavrador, a agricultura que Deus faz no nosso coração. E agora eu queria trazer uma responsabilidade para mim e para você a esse respeito. Olha só o que acontece no texto. Alguém procura fruto e não encontra. E o rompante é, bom, vamos cortar, porque está ocupando aqui o terreno. Mas alguém que cuida daquela terra pede uma oportunidade. Olha, deixa ainda esse ano, eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Eu sempre tenho dito aqui que a gente vive numa expressão do Bauman, né, que já é falecido, morreu bem velhinho, que é a questão da modernidade líquida. Nós estamos muito descartáveis. E não estou falando de fralda descartável, não estou falando daquilo que serve, que não tem conserto, você tem que comprar um novo. Eu estou falando de relações. Nós nos perdemos muito nas nossas relações. E aí o que acontece? A proposta do Evangelho jamais é que a gente assuma o que acontece em outras instâncias, mas que a gente tenha essa mesma postura que o viticultor teve em relação a aquela situação. Bom, a gente quando não acha fruto em alguém, a gente quando não vê em alguém aquilo que a gente não gostaria, a gente pode fazer 2 coisas que são diferentes. A gente pode excluir essa pessoa, arrancar essa pessoa, deletar essa pessoa, nos afastarmos dessa pessoa, assim como a gente pode fazer, segundo nos propõe o texto, e é essa mensagem do Evangelho, a gente pode cavar ao redor e colocar adubo. Muitas vezes a gente julga as pessoas por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente acha, mas aquele que se aproxima e escava ao redor fica numa posição
em que é possível a gente ver mais coisas. Muitas vezes a gente julga pela aparência, muitas vezes a gente julga e a gente tem uma aproximação que é muito superficial, que não nos daria condições de aplicarmos algum tipo de julgamento às pessoas. Mas o que está faltando na sociedade, na comunidade de fé, talvez dentro da sua casa, no meio da sua parentela e família, o que está faltando é essa postura de, ao invés de jogarmos fora as pessoas, nos prestarmos a esse serviço de escavarmos em redor e procurarmos lançar adubo, fertilizante. Às vezes o que uma pessoa precisa, espiritualmente falando, emocionalmente falando, é ser fertilizada. Eu até coloquei aqui algumas coisas, não é? O que é cavar em redor? É perceber o mundo, os acontecimentos que rodeiam uma pessoa. Cavar é ir no profundo, é ir além do está tudo bem com você? A gente precisa ir além com as pessoas. Não basta perguntar, passar por mim na rua e perguntar, e aí, tá tudo bem? Não basta que você pergunte para as pessoas se está tudo bem com elas, para que você tenha um relacionamento com elas. Se a gente quer se relacionar com as pessoas, se queremos ser irmãos, se queremos cumprir a palavra de Deus, se queremos viver o Evangelho, precisamos ir além disso. Além dessa superfície, em que a gente não consegue responder com profundidade, a gente simplesmente diz, está tudo bem. Como é que está? Como é que está a Beatriz? Como é que está a Irecê? Como é que está a Isabor? Como é que está a Vânia? E aí a pessoa pergunta, sim, está tudo bem. Tá, dificuldades, não é? Tá, mas tá tudo certo. Não é isso. O nosso chamado é para que a gente cave mais fundo. Quando você cava mais fundo, você descobre coisas. Quando você cava mais fundo no coração de alguém, você chega a conclusões diferentes daquelas que você tem quando você apenas avalia superficialmente. Nem tudo é aquilo que você acha, que te parece ser. Mas quando a gente cava, quando a gente se debruça, para cavar você tem que ficar numa posição em que você vai vir de cima para baixo. Então vai envolver você se mexer. O que às vezes a gente faz é ficarmos no nosso lugar de comodidade, julgando fulano, ciclano, isso, aquilo, outro. Não, mas quando a gente se aproxima e a gente se debruça sobre o coração de alguém, a gente descobre razões até então desconhecidas. A gente precisa desse trabalho. Esse trabalho não é um trabalho que a gente tenha muita vontade de fazer, não. Porque é muito mais fácil descartar pessoas. É muito mais fácil desistir das pessoas. É muito mais fácil um professor dizer para o aluno que ele não consegue aprender e desistir dele do que se aplicar em tentar, talvez, de uma outra maneira, fazer com que o aluno consiga se sentir motivado e acompanhar bem as aulas. É muito fácil, talvez, um engenheiro, um arquiteto, desistir de um projeto que lhe pareça difícil. Será muito mais complicado, muito mais difícil ele se aplicar e tentar ver como é que ele vai dar um jeito naquela situação. A gente vive hoje uma sociedade muito descompromissada, em que nós somos muito descompromissados uns com os outros. Quando você vai numa loja, você pergunta sobre uma determinada coisa, dificilmente você tem um atendimento que seja mais profundo. A gente aqui no sítio cria galinhas e é engraçado que a gente chega nos lugares para comprar determinadas coisas, às vezes os vendedores parecem nunca ter visto uma galinha e não conseguem dar respostas, ou pelo menos procurar ter interesse a respeito das coisas que a gente procura e às vezes eles não vendem. Então as coisas estão se tornando tão superficiais e você e eu não gostamos. Você não gosta de ser atendido superficialmente. Você gosta e até tece elogios como quando alguém te trata com profundidade, quando alguém tenta ir além com você, não é? E isso nós não precisamos apenas estabelecer
nesse nível comercial das coisas que a gente compra ou que venda, mas levar isso para as nossas relações. O viticultor que pediu clemência aqui ao dono da terra é Jesus que intercede por mim e por você. Jesus não desiste de mim, Jesus não desiste de você. Você e eu, para Jesus, não somos caso perdido. Ele se aplica, ele se entregou por nós e, através do seu Espírito Santo, hoje, ele se aplica em fertilizar o nosso coração para que a gente possa frutificar. Isso que a gente está fazendo aqui é procurar se deixar fertilizar pelo Espírito Santo. O dono já estava impaciente, né? Bom, eu não acho fruto aqui, então eu vou cortar, porque está ocupando inutilmente. Mas o viticultor pede uma oportunidade. E o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, o que o Espírito Santo está solicitando de cada um de nós, é uma oportunidade para fertilizar o nosso coração. Talvez você já tenha desistido de coisas, talvez você esteja impaciente por áreas da sua vida que ainda não corresponderam às tuas expectativas. Talvez você esteja desistido de si mesmo, talvez projetos ficaram engavetados, ficaram para trás, porque você fala assim, bom, já passou o tempo, não está dando certo, e talvez o Espírito Santo esteja pedindo aí uma oportunidade para durante mais algum tempo sermos trabalhados, fertilizados, para que então a gente possa novamente fazer uma avaliação. Deus está sempre nos dando uma chance, uma nova chance, mas nós precisamos nos dar essa chance. Bom, o que a nossa fé tem fertilizado, não é? Eu estou pegando, depois da gente ter pregado sobre a passagem do lavrador, dessa agricultura de Deus no nosso coração, que vai tirando aquilo que não presta e vai semeando, regando, cuidando para que a gente frutifique, eu quero te fazer uma pergunta. O que a tua fé tem produzido? Será que a tua fé tem fertilizado a tua volta? Tem fertilizado corações? Palavras que são liberadas pela sua boca, pelos seus lábios, elas são capazes, têm sido capazes, eficientes em fertilizar corações? A gente sabe dizer que está tudo mal, a gente sabe talvez apontar o erro das pessoas, mas será que a gente sabe, conhece o caminho de se aproximar de alguém para fertilizar o coração dela? Será que alguém acorda e diz assim, bom, hoje, em todos os encontros que eu tiver, sejam profissionais, sejam sociais, eu vou procurar fertilizar corações? Olha como seria tudo diferente a nossa vida, a nossa volta, na nossa vida, em todos os lugares, se a gente se dispusesse a fertilizar os corações, adubando o coração das pessoas. E quando eu propus esse título, Estrada do Gabinal, é porque a Igreja do Senhor, o corpo de Cristo, precisa ser esse lugar de restauração e de renovo. Nós precisamos adubar corações com as nossas palavras, com as nossas práticas, com as nossas intenções. A gente tem que se voltar para isso, porque muitas vezes o que está faltando dentro da sua casa, dentro do seu próprio coração, em relação às pessoas, no seu ministério, na sua vida profissional, enfim, por todo lado nós estamos carentes de adubo, de coisa boa que a gente lance na terra e seja capaz de fertilizar. Fertilizar corações. Desistir das pessoas é algo muito óbvio, mas nós estamos sendo convidados pelo Evangelho a nos desafiarmos a fazermos algo que seja capaz de fertilizar corações. E o fruto disso é muito bom, sabe por quê? É muito bom quando a gente se volta para uma determinada área da nossa vida e diz, olha, eu estava desistido e aí fui fertilizado, impulsionado e hoje tenho esse ou aquele resultado.
A história da nossa vida é uma composição que leva em consideração tudo aquilo que estava quase que perdido, mas foi renovado, restaurado, recuperado. A gente dá muito valor a essas coisas. Viver não pode ser descartar. Viver precisa incluir essa jornada de adubar. Adubo. Palavras são capazes de adubar. Gestos são capazes de adubar. Né? Lembranças são capazes de adubar. Às vezes a pessoa, ela lembra de você, seja no dia do seu aniversário ou por alguma coisa, e aí você fica feliz com aquela lembrança, porque mais do que qualquer coisa material que você possa receber de qualquer pessoa, quando você é lembrado, quando você é tratado com importância, quando você é reconhecido, quando você não passa despercebido pelas pessoas, isso te marca, isso é capaz de adubar o seu coração. Esse é o chamado. Esse é o chamado. Essa agricultura, ela nunca fica ultrapassada, adubar corações. Se a gente quer ter uma vida com Deus, se a gente quer viver o Evangelho, se a gente quer praticar a palavra de Deus, é a vontade de Deus, esse é um excelente ponto de partida. Que eu e você tomemos como desafio para nós criarmos o desafio, a esperança de semearmos corações. E quando a gente fala de adubar, não é só chamar pessoas para irem a um encontro presencial num templo religioso. É muito mais do que isso. A maneira como você se relaciona, aquilo que você faz ou deixa de fazer, fertiliza ou não. E é engraçado pensar que o estrume é capaz de fertilizar. Aquilo que não parece servir para mais nada, aquilo que tem mau cheiro e nos parece desagradável e inútil, é capaz de adubar tuas experiências de vida, tuas lágrimas, as tuas angústias, tuas experiências, tudo isso são marcas capazes de adubar. Se você se sentiu derrotado numa determinada momento da sua vida, experiência de vida, aquilo serve como ensino, aprendizado para que em outras experiências você possa ter uma outra postura. Ou se você teve uma experiência que foi positiva, de repetir aquela experiência. Se você, na vida, e eu acho que isso reúne a todos nós, somos todos iguais nesse sentido. Todos temos um passado que inclui experiências boas e experiências ruins. Todas elas são capazes de nos ensinar alguma coisa. Todas elas podem adubar corações e o nosso próprio coração. Porque a experiência negativa, ela é apreendida e você pode ensinar para que outras pessoas não passem pelo mesmo lugar e vivam a mesma experiência ruim que você teve. Então, se torna algo bom, se torna algo que é capaz de fertilizar corações. Assim como quando você tem uma experiência boa, você tem o desejo de recomendar. Quando você recomenda algo que foi bom para você a outra pessoa, você está fertilizando. Não é? A vida das pessoas não é só aquilo que a gente enxerga. Quando a gente se aproxima, quando a gente se aprofunda nas pessoas, a gente descobre razões das quais essas pessoas são portadoras que são diferentes. Quando alguém se dispõe a cavar, ela está procurando ir além daquilo que ela vê. As pessoas nem sempre nos compreendem porque não se aproximam. Quem se aproxima, quem chega mais perto, enxerga mais detalhes. E quando a gente se mune de mais detalhes acerca de algum coração, acerca de alguém, a gente é capaz de ter atitudes diferentes, muito mais profundas. O que importa para nós não é termos um contato superficial com centenas de pessoas, mas é conseguir chegar mais próximos, dos da nossa casa, dos da nossa convivência. Nós não seremos capazes de nos relacionarmos com todas as pessoas,
Mas é preciso que dentro de casa haja essa profundidade. É preciso que nos locais em que nós estivermos não sejamos apenas uma performance, não sejamos apenas uma máscara, não sejamos apenas uma postura que nada se pareça com o que somos de verdade. Nós vivemos a nossa vida muitas vezes mascarando aquilo que somos de verdade, maquiando aquilo que somos para podermos viver. Mas, diante das nossas dores, o que seria bom, o que seria produtivo, o que o Evangelho poderia manifestar do poder de Deus? É se a gente se juntasse no sentido de cavarmos os corações uns dos outros, para, nos aprofundando uns nos outros, podermos ajudar. Se você não pode ajudar, talvez não vai valer a pena se aproximar. Com isso quero dizer que, se você não for capaz de fertilizar com o que você fala, com o que você faz, é preciso entender que o melhor caminho é nem caminhar. Mas se a gente tiver essa disposição, é preciso que haja uma disposição no nosso coração. Se a gente se disponibiliza para se aproximar de alguém, não para desistir dessa pessoa, mas para renovarmos o compromisso de cavarmos no sentido de procurarmos uma forma de ajudar. É isso que nós precisamos. Uma pessoa que está passando por depressão, não precisa que você identifique que ela está passando por depressão. Ela precisa de apoio. Uma pessoa que errou na vida, ela não precisa da sua acusação pronta, capaz de identificar que aquela pessoa errou. Aquela pessoa precisa de uma oportunidade, ela precisa de um ambiente que se crie em torno da restauração, da transformação. E assim a gente vai vivendo. Se o Evangelho estiver em nós, como nós lemos nesse texto, não é, de Lucas, se a gente estiver disposto a cumprir isso, a nossa vida muda, porque é muito gracioso fertilizar corações. O resultado de quem esgota pessoas, de quem põe pessoas para baixo, não é, de quem se aproxima para apontar ou acusar, nunca o resultado é bom. Isso sempre traz esgotamento para a gente. Mas se a gente quer viver e ter mais disposição, mais vontade de viver, aí está uma prática que faz bem para a nossa saúde emocional e espiritual. Sermos capazes de fertilizar as pessoas. Amar a Deus é mais fácil que amar o nosso irmão. E Deus escolhe ser amado não pela maneira direta como nós nos relacionamos com Ele, mas pela maneira como nós nos relacionamos entre nós. Não julgo ser importante que você goste de mim como eu quero que você goste dos meus filhos e da minha família. Porque para mim, quem não gostar dos meus filhos, quem não gostar da minha família, não está gostando de mim. Não adianta você gostar de mim e não gostar dos meus. Se você gostar dos meus, você nem precisa gostar de mim, porque eu já vou me sentir abençoado pela maneira como você lida com os meus. Deus pensa assim. Quando você se coloca à disposição para cuidar de pessoas, para ajudar pessoas, para estender sua mão às pessoas, para fertilizá-las, para fortalecê-las, para abençoá-las, Deus, ele se sente amado e querido por você. Não é preciso que você se declare para Deus. Deus não vai se sentir mais do que o que ele já é por causa da nossa adoração, mas ele se sente feliz, a prazer, a deleite da parte de Deus quando a gente faz esse papel. A gente faz esse papel de ajudar pessoas. Se você se apega a esse desafio de ter essa disposição de cuidar de pessoas, você está fazendo a vontade de Deus. Às vezes a gente não sabe o que fazer na nossa vida, não é? Às vezes a gente fica em dúvida sobre que caminho tomarmos, sobre como vamos lidar com as situações surgidas, as circunstâncias que nos sobrevêm. E aí está um caminho bom. Deus vai colocar pessoas para que você possa cavar. Nunca desista no primeiro momento,
Não se deixe levar por aquilo que você vê como uma primeira impressão. Há sempre um caminho para você cavar em redor e fertilizar e adubar. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente recebe o fertilizante. Mas não é quando a gente ouve que a gente está fertilizando. É quando a gente pega aquilo que nós ouvimos e nos dispomos a semear no coração de alguém. Então, tudo que a gente está falando só tem validade com o que a gente faz com o que a gente está ouvindo. O que você vai fazer com esse fertilizante que você está recebendo? A palavra de Deus, ela quer animar você, mas não quer que isso fique com você, quer que isso se estenda a outras pessoas também. Podemos fazer isso da maneira como sabemos fazer. Deus não vai exigir de nós aquilo que não sabemos fazer. Como é que você foi adubado? O que é que aduba teu coração? Como é que você se sente fertilizado? Quando é que você se sente fortalecido na vida? É quando alguém fala alguma coisa, quando há reconhecimento profissional. Então faça isso. Se você sabe como ser fertilizado, você também já sabe fertilizar outros corações. Se você sabe dizer aquilo que te faz bem, faça isso que te faz bem a outros corações. Às vezes a gente se nega a esse caminho porque se sente injustiçado. Mas a prática da justiça, ela não vem, não é? O benefício da justiça, ele não vem quando eu me nego a fazer esse trabalho no coração de outros porque não fizeram comigo. Eu fiz um trabalho social, quando estava terminando o seminário, a gente tinha que fazer um estágio numa organização que prestasse algum tipo de apoio social. E eu ouvi algumas histórias muito interessantes. E um dia a gente estava lá na preparação dos alimentos que a gente ia distribuir depois, e 4 senhorinhas muito idosas, assim, para lá dos seus 80 anos, elas estavam dizendo: a gente organiza um Natal solidário para pessoas no final do ano, na data, não é? Por volta de, e nós não tivemos isso. Eu achei tão interessante que o fato daquelas senhoras não terem tido natais fartos, talvez com muita comida, com fartura, não trouxe angústia e rebeldia ou bloqueou o coração delas para que elas não fizessem isso por outras pessoas. Pelo contrário, elas fizeram pelos outros aquilo que elas não receberam. É assim que a gente pode crescer como sociedade. Se a gente aplicar somente o que recebeu, vamos talvez fazer a mágoa, o ódio permanecer. Mas quando a gente, ao não ser amado, ama o outro porque sabe o desgosto de não ser amado, a coisa continua, cresce, e o fruto disso é uma bênção para todos nós. Não dificulte a vida das pessoas porque a sua vida foi difícil. Não se indisponibilize para amar pessoas porque talvez em alguns momentos da sua vida você não se sentiu amado. A coisa que dá mais retorno, crescimento, alegria para o coração do ser humano é fazer esse trabalho que nós, conforme nós lemos aqui em Lucas 13. Esse trabalho de Lucas 13 é um trabalho que dá um resultado para a nossa alma. Isso fortalece nosso corpo emocional, até mesmo nos prevenindo de depressão, de ansiedade, de estresse. A vida, o coração daquele que se disponibiliza para ajudar pessoas, para cavar o coração delas, para tentar ir além. Colocar como desafio aquelas pessoas mais difíceis, aquelas pessoas mais complicadas, de dizer, bom, eu vou conseguir fazer alguma coisa. E Deus vai dar muitas surpresas, muitas histórias boas, fazendo da nossa comunidade de fé, daquilo que temos em comum, na nossa fé, fazer disso uma estrada do Gabinal, um lugar com muitas gábias, com muita agricultura voltada para o adubo e a fertilização.
Não podemos desistir das situações que nos pareçam inúteis. Nós somos chamados a ser o sal da terra, a luz do mundo. Isso a gente não faz batendo no peito a respeito das nossas escolhas religiosas. Isso a gente faz quando a gente aduba corações. Às vezes a gente está com o nariz muito em pé e para que a gente fertilize, para que a gente cave ao redor, para que a gente faça uma gábia, a gente tem que se debruçar, a gente tem que conhecer o caminho e trilhar o caminho da humildade, de se debruçar e servir. Foi isso que Jesus fez. Não houve liderança mais servidora do que a liderança de Jesus. Foi alguém que não liderou pela arrogância, pela força, pela truculência, mas foi alguém que liderou no serviço. Ele se entregou. O maior serviu ao menor. Ele entregou sua vida para que nós tivéssemos condições de acessarmos a presença de Deus e, com isso, recebermos dele a redenção dos nossos pecados. Que a gente possa viver essa experiência uns nos outros. Não vale a pena você contabilizar quantas pessoas te fizeram mal, não vale a pena contabilizar o erro das pessoas, não vale a pena gastar tuas mãos apontando. Mais vale você dar uma utilidade para as tuas mãos, servindo, abençoando, cavando o coração, procurando um jeito de colocar adubo, de fertilizar a terra para que ela possa dar fruto. Pai, que as nossas mãos não conheçam o caminho que não seja o caminho de fertilizar, de adubar. Que o nosso coração se lote, se encha, transborde de palavras boas, capazes de adubar o coração de alguém. Que nossas práticas, que a nossa vida possa comunicar a tua santa vontade na vida de pessoas e que assim possamos com a nossa vida cumprirmos propósitos maravilhosos e abençoadores. Não nos deixa cruzar os braços, não deixa que a angústia e a expectativa frustrada em tantos momentos da nossa vida se revele como um bloqueio para que a gente faça o bem, mas que a gente se lance nesse caminho e pela fé possamos colher bons frutos, Pai. Que o nosso coração seja um lugar de promover bênçãos e não de acumular decepções, que o nosso coração seja limpo de tudo isso e seja cheio de Ti, para que transbordando aquilo que o Senhor semear em nós, possamos semear outros corações também. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela sua conexão. Com toda certeza estar com vocês é algo que fertiliza e aduba o meu coração, o coração da minha família, da minha casa. Que essa palavra possa ter sido adubo e fertilizante no teu coração e que assim possamos frutificar o bem, possamos frutificar o amor, como o nosso Senhor Jesus fez e faz no nosso coração a cada dia. Eu vejo vocês através de uma transmissão ao vivo novamente na quinta-feira e depois no domingo. E nos intervalos a gente está sempre aí falando alguma coisa, escrevendo, nos comunicando com todos vocês. Um beijão. Deus abençoe a cada um.